parecidos entre si. Parece que os três evangelistas, né, usaram a mesma fonte, usaram os mesmos documentos para talvez escrever os relatos de Jesus. Mas quando chegamos no Evangelho de João, o Evangelho de João ele é diferente de todos. O Evangelho de João ele traz narrativas, traz milagres, traz falas acerca da pessoa de Jesus que os outros evangelhos não nos trazem. O Evangelho de João ele é diferente. E também o Evangelho de João nos traz encontros que os outros evangelhos não nos trazem. Um exemplo disso é o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Jesus estava ali ensinando e Nicodemos ouvindo, né? Nicodemos era um mestre da lei, era alguém muito relevante na época de Cristo. E Nicodemos ele vai ter com Jesus à noite, quando ninguém estava perto de Cristo e talvez quando ninguém pudesse o ver, né? E ele se aproxima de Cristo. Nicodemos, alguém importante, alguém relevante naquela época, né? E foi ter com Cristo. E um segundo encontro também que temos relatado no Evangelho de João é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Essa mulher que morava nessa cidade chamada Sicar, né? Na região de Samaria. O texto bem nos relata, né? E talvez seria um encontro improvável porque os judeus não se davam com os samaritanos. Talvez se fosse outra pessoa, não ia se dirigir a palavra àquela mulher, de maneira nenhuma. Talvez você, sendo judeu, né, falar com um samaritano era algo impossível naquela época, principalmente uma mulher samaritana. Mas Jesus, ele quebra esse protocolo, ele quebra esse paradigma que existia naquela época e vai ter de encontro com aquela mulher. Aprendemos, né, meus irmãos, que o evangelho que Jesus nos traz, a mensagem que Jesus nos traz é para todos. Percebemos que Jesus tem encontro também com pessoas famosas, relevantes como Nicodemos, pessoas que tinham status sociais, pessoas que gozavam de grande prestígio naquela época. Que talvez, se pudéssemos botar na nossa realidade hoje, Nicodemos teria muitos seguidores no Instagram, Nicodemos apareceria no horário nobre da televisão, frequentaria os melhores lugares. E Jesus também teve um encontro com uma mulher anônima, uma mulher que ninguém dava nada, uma mulher que ninguém conhecia. Vemos que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus também pode encontrar alguém que é relevante, que é rico, que goza de prestígio social, e também Jesus pode encontrar alguém anônimo, alguém desconhecido. Falamos sobre missões, né? E Jesus, o maior missionário que existiu, percebemos que a mensagem que Jesus nos traz é para todos, para todo o homem. Jesus nos ensina isso, que para Ele não existe você ser melhor ou pior que alguém. A mensagem dele, Ele está disponível para todo o homem. E percebemos que o texto nos fala, né, algo muito interessante. Jesus estava lá em Jerusalém e ele vai para a Galileia, ele tinha intenção para a Galileia. Mas ele usa uma rota talvez que não era muito comum naquela época. Ele vai por Samaria. Ele vai por um lugar que quase ninguém, sendo judeu, iria. E percebemos, como lemos aqui, né, que o texto fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Podemos conjecturar, interpretar esse texto e dizer que talvez a intenção de Jesus era encontrar aquela mulher naquele poço, naquela hora, naquele exato momento. Talvez estava na agenda de Jesus ter com aquela mulher. Estava, talvez, sendo programada pelo próprio Cristo encontrar com aquela mulher. Jesus, ele pega uma rota alternativa, uma rota que ninguém pegaria para ter um encontro com aquela mulher. Um encontro num horário inusitado, ao meio-dia, no deserto lá da região, né, que quase ninguém iria pegar água. Num horário improvável, num horário que talvez ninguém iria pegar água. Mas Jesus foi com aquela mulher, foi ter com aquela mulher. Isso nos ensina, né, meus irmãos, que não existe ambiente, não existe horário marcado para Jesus ter um encontro conosco.
Talvez você chegou aqui nessa noite, entrou por essas portas, e talvez Jesus quer ter um encontro com você. Talvez Jesus quer ter um encontro contigo nessa noite. Basta apenas você abrir o seu coração. Basta apenas você abrir a sua alma para Jesus. Assim como aquela mulher estava programada a ter um encontro com Jesus, talvez Jesus quer ter um encontro com você nesta noite. E percebemos que Jesus se aproxima daquela mulher e ele vai conversar com ela, ter um diálogo com ela. Jesus era alguém muito pessoal, né? Jesus ele falava, ele se dirigia às pessoas. E ele vai falar com aquela mulher. E ele começa falando: olha, tem como me dar um pouco d'água? Estou com sede, você está aí com um balde para pegar. E aquela mulher indaga Jesus: olha, como você sendo judeu vem falar comigo que sou samaritana? E Jesus ele vai dialogando com ela. E Jesus fala algo muito interessante. Ele fala: olha, eu tenho algo para te oferecer. Eu tenho algo para te dar. Jesus fala: olha, você vem aqui diariamente buscar dessa água. Diariamente você vem aqui a esse poço buscar dessa água porque você tem uma necessidade física e você tem sede diariamente. E Jesus fala: olha, eu tenho algo que pode saciar essa sede. Jesus ali, ele expõe uma necessidade não somente física, mas também espiritual daquela mulher. Jesus fala para ela: olha, você vem aqui diariamente beber uma água, que sacia a sua necessidade física, mas eu tenho algo que pode te dar que saciará a sua necessidade espiritual. Jesus expõe uma necessidade daquela mulher, algo que nenhum homem e nada nessa terra poderia saciar. Algo que você não pode comprar com dinheiro, algo que você não pode ir no supermercado, meus irmãos, com o seu salário comprar, algo que você não pode encomendar na Shopee. Jesus estava oferecendo algo que somente Ele poderia dar para aquela mulher. E Ele continua dizendo: olha, essa água que você bebe sacia a sua sede física, mas eu tenho uma água que vai saciar a sua sede espiritual. Algo que somente se encontra em mim. Ele diz, né? Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está expondo uma necessidade daquela mulher, que era ter a salvação da sua alma, que era obter a salvação da sua alma. Jesus está falando: olha, você é pecadora, você necessita de algo que somente eu posso lhe dar. Você precisa ter a vida eterna, e a vida eterna só se encontra em Cristo Jesus. Somente em Cristo nós podemos ter a vida eterna. Ele é a fonte dessa água, uma água que nunca vai cessar, mas uma água que jorrará, e jorrará para a vida eterna. Jesus expõe uma necessidade dessa mulher, não uma necessidade física, mas uma necessidade espiritual. E Jesus ele continua tendo um diálogo com aquela mulher, né? E Jesus fala: vai lá buscar o seu marido. Vai lá buscar aquele com quem você é casada. E Jesus, sendo conhecedor de quem era aquela mulher, do que ela fazia, qual era o passado dela, qual era a história dela, Jesus sabia que aquela mulher era uma adúltera, considerada naquela época uma prostituta. Vemos que aquela mulher tentou casar diversas vezes e todas sem êxito. Não alcançou nenhum sucesso. Podemos considerar aquela mulher uma pessoa frustrada amorosamente. Uma mulher que não conseguiu obter êxito na sua área amorosa.
E aquela mulher tentava saciar esse vazio, buscando em amores, em pessoas talvez que poderiam preencher esse vazio que existia na vida dela. E Jesus conhecia quem ela era. Sabia que ela era uma prostituta. E talvez o motivo daquela mulher estar buscando água naquele poço ao meio-dia era por causa disso. Porque aquela mulher era uma rejeitada pela sociedade. Aquela mulher não tinha contato social com ninguém, por quem ela era, considerada uma prostituta. Mas Jesus se aproxima dela e fala: eu te conheço, eu sei o que você faz, eu sei quem você é. Eu sei que você já teve 5 maridos, e a pessoa que você está, nesse exato momento, não é seu marido. Jesus, ele expõe ali que conhecia totalmente aquela mulher, conhecia quem ela era, conhecia o seu passado, conhecia a sua história, conhecia os seus fracassos, conhecia talvez as suas tentativas de dar certo com alguém ou de obter uma ascensão social, mas não conseguia. E o Evangelho de Cristo, como falamos aqui, é exatamente assim. Deus conhece a nossa história, Deus conhece o nosso passado, Deus conhece os nossos erros, nossos fracassos, Deus conhece quem somos realmente. Jesus conhece que somos realmente pecadores e necessitados da sua graça. Deus conhece o vazio que há em nós, a necessidade da vida eterna, como aquela mulher tinha. E como eu e você temos, Jesus conhece a nossa história. E como aquela mulher, Jesus lhe ofereceu a vida eterna, a salvação da sua alma, Jesus oferece essa noite, para aquele que ainda não tem e não aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, uma oportunidade de mudar a sua história. Uma oportunidade de, talvez, tomar novos rumos, igual aquela mulher teve naquele momento. Aquela mulher é uma prostituta, alguém que não tinha valor, mas uma mulher que teve um encontro com Jesus. Uma mulher que teve uma oportunidade de mudar o rumo da sua vida ao encontrar Jesus Cristo. E Jesus fala: olha, basta você crer em mim. Jesus fala: eu sou o Messias. Eu sou aquele que está falando com você. Aquela mulher, logo de prontidão, recebe essa mensagem de esperança e fica alegre, dizendo: olha, agora eu tenho uma segunda chance, agora eu tenho um recomeço, agora eu posso mudar de vida, agora eu posso transformar a minha história, porque eu encontrei o verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Estamos falando de missões, né? E aquela mulher tem um encontro com Jesus, um encontro que mudou a sua vida, um encontro que mudou a sua história. E percebemos, logo após aquela mulher ter um encontro com Cristo, ela vai para a cidade onde ela era considerada uma fracassada, uma derrotada, e vai falar: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador da minha alma, eu encontrei em Cristo a vida eterna. Aquela mulher testemunhou acerca da pessoa de Cristo, e logo muitas pessoas vieram a crer, a transformação que ela sofreu, a transformação que mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou o seu viver. A história da mulher samaritana, meus irmãos, nos ensina que toda pessoa que tem um encontro com Jesus, toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, tem a sua história e sua vida mudada. A pessoa que tem um encontro com Cristo, ela toma novos caminhos, novos rumos. A pessoa que tem um encontro com Cristo, assim como aconteceu com essa mulher, olha, agora as pessoas não olhavam ela mais como uma prostituta, mas olhavam ela como uma pessoa que foi transformada, que tem um olhar de dignidade, restaurou a sua sorte perante as pessoas a qual ela vivia. Talvez Jesus
quer ter um encontro com você esta noite. Talvez Jesus quer ter um encontro com você. Assim como a mulher samaritana, não é você que tem um encontro com Cristo, mas é Cristo que encontra você. Você que é achado por Jesus. Você que é encontrado por Ele. Você pode estar perdido, você pode estar distante de Deus, mas em Cristo você é achado. Em Cristo, assim como o pastor disse aqui, olha, agora há paz entre você e Deus. Quero dizer para você nessa noite e lhe fazer um convite. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que ainda anda distante, talvez Jesus quer lhe encontrar essa noite. Eu vou fazer uma oração, e após essa oração, se o Espírito Santo de Deus lhe tocar, eu quero lhe fazer esse convite, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de ter Ele como Senhor, aquele que pode, o único, que pode transformar sua história e mudar a sua vida. Oremos. Pai de amor e de eterna bondade, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor verteu na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor, pela sua entrega, a qual não merecíamos. Estávamos distantes, perdidos, assim como essa mulher, ó Pai, vivendo uma vida distante, uma vida no pecado, uma vida sem esperança, vivendo à mercê da sociedade, sem perspectiva nenhuma de vida. Mas o que mudou a vida dessa mulher foi ter um encontro com o Senhor. O que mudou a história dessa mulher foi ter um encontro com o Senhor. E Pai, eu lhe peço, se há alguém nessa noite que não teve um encontro contigo, se há alguém nessa noite que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que Teu Espírito Santo venha tocar, que Teu Espírito Santo venha incomodar, Senhor, que o Espírito Santo venha, Pai, mexer no interior dessa pessoa, para que ela possa aceitar esse chamado, o chamado da vida eterna, Pai, o chamado da salvação em Ti. Que ela venha encontrar a verdadeira felicidade que somente há em Sua presença, somente há no Senhor, a qual só o Senhor pode nos proporcionar. Que ela possa experimentar a água, Pai, a água que jorra para a vida eterna, a água que traz felicidade e alegria. Essa é minha oração nesse momento. Eu lhe entrego em nome de Jesus. Amém. Há alguém nessa noite que ainda não teve encontro com Jesus, e que o Espírito Santo falou o seu coração, e que nessa noite você quer aceitar esse convite de ter a vida eterna, de se arrepender dos seus pecados, da sua vida, longe de Deus, e ter um encontro verdadeiro com Jesus. Há alguém? Se sim, levante a sua mão, estaremos orando por você. Se o Espírito Santo tocou o seu coração nesta noite, neste momento, se manifeste que estaremos orando pela sua vida, entregando ela a Jesus. Há alguém? Não irei me delongar, mas até você se reconciliar com o seu sono, até o findar do dia, peço que você reflita sobre isso, sobre qual é seu destino após essa vida, após se findar a sua existência aqui. Há dois caminhos, um de perdição eterna e o outro de uma vida eterna ao lado de Deus, em Cristo. Agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus. A palavra está com o pastor. Sem meu